Olá, boa noite. Essa semana, a Caixa Econômica liberou mais uma parcela de R$ 600 do auxílio emergencial do governo. 65 milhões e 200 mil pessoas já receberam o benefício. Foram desembolsados até agora mais de 120 bilhões de reais para este pagamento. O auxílio concedido a trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, MEIs e desempregados para enfrentar a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus foi suficiente para proteger esses beneficiários do risco do contágio? Na edição de hoje, a gente discute essas questões. Nossa convidada, então, é Débora Freire, professora e pesquisadora da UFMG. Boa noite para você, Débora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Débora, o que esse auxílio aí de R$ 600 vem significando para milhões de brasileiros aí no nosso país? Esse auxílio, de fato, foi muito importante, tem sido muito importante, exatamente para conseguir manter essas pessoas que tiveram queda brusca na sua renda, e a gente está falando dos informais, dos autônomos, da população de classe mais baixa, para dar um sustento mínimo, um nível de vida mínimo para essas famílias, fazer com que essas famílias possam ficar em casa, e, além disso, ter um impacto na economia, de mitigar o impacto recessivo dessa crise. Porque, na medida que você mantém o consumo das famílias, não deixa que o consumo caia muito com a queda brusca da renda, você está estimulando a economia porque você estimula consumo. Então, você estimula, produção, renda e até mesmo o recolhimento de impostos. Esse benefício representou um impacto muito importante na renda das famílias. A gente pode dizer que algumas pesquisas apontam que 45% da massa salarial foi recuperada com o auxílio. No caso das famílias pobres e extremamente pobres, das famílias muito pobres, a gente teve uma recuperação de renda dessas famílias quase que total. Praticamente a totalidade da renda dessas famílias foi reposta, o que é, de fato, muito importante. Então, esse benefício ele teve dois impactos muito proeminentes, de conseguir sustentar um nível mínimo de vida para as famílias nesse momento tão difícil e, ao mesmo tempo, estimular a economia, mitigar o impacto recessivo da crise. Bom, nós vamos falar desses dois impactos aí para a economia do país e para essas famílias também, mas eu queria continuar falando desse impacto nas famílias. Então, a gente pode dizer que esse valor foi suficiente para manter o básico, mas foi suficiente também para manter essas famílias protegidas dentro de casa de fato, professora? Olha, foi suficiente para manter, a gente pode dizer que, obviamente, famílias têm amplas necessidades, mas a gente pode dizer que pelo valor do benefício, o que ele representa em termos da renda das famílias mais pobres, foi um valor que deu conta, de fato, de repor a renda dessas famílias muito pobres, o que é importante. No entanto, a maior crítica ao benefício que está colocada até agora não é tanto em relação ao seu valor, porque o valor, de fato, ele foi um valor suficiente em termos de repor a renda dessas famílias. Obviamente, como eu já disse, a percepção qualitativa de suficiência, ela difere, mas falando como economista, ou seja, avaliando os dados da renda das famílias, a gente pode dizer que ele foi suficiente para repor a renda dessas famílias que hoje não conseguem trabalhar, por exemplo, porque precisam ficar em casa. O que a gente pode dizer em relação às críticas, essas críticas estão muito mais associadas ao tempo do benefício do que ao valor. O governo ainda não sinalizou se vai manter o benefício até o final do ano, muito pelo contrário, ele sinalizou mais duas parcelas, o que tem se colocado é que esse benefício precisaria ser mantido até pelo menos o final do ano, que é o período que a gente está em calamidade pública e que ainda é um período em que a gente não observa, não se espera recuperação da economia de modo a absorver essas pessoas novamente no mercado de trabalho, que essas pessoas consigam, de fato, serem incorporadas na economia, na geração de renda novamente. Então, a crítica vai muito mais no sentido da extensão do benefício, que era necessário essa extensão, do que, de fato, do valor. Então, essa é a grande questão hoje. O benefício precisaria ser estendido para que essas famílias pudessem continuar fazendo isolamento
e que para que essas famílias conseguissem ainda manter um nível mínimo de vida nesse momento de crise e de recessão. Então, a gente pode dizer que a extensão é muito necessária e ela não tem sido sinalizada da forma como deveria ser, ou seja, o governo vai estender, o governo está tendo dificuldade de perceber que se ele não estender o benefício, vai ser pior para ele, porque ele aprofunda a recessão, a crise econômica. Do ponto de vista se foi suficiente para manter as famílias em casa, isso envolve outros fatores. A gente tem visto outras questões também relacionadas ao isolamento social, até mesmo uma falta de exemplos, né, do ponto de vista do executivo, em conseguir fazer com que as pessoas fiquem em casa, dar o exemplo de fato que o isolamento ele é necessário para conter a curva de contágio, que é necessário nesse momento um isolamento mais rígido. Então, a gente pode ver que até mesmo do ponto de vista das autoridades, isso não foi sinalizado. Então, a gente pode dizer que o auxílio foi muito importante para manter a renda das famílias e pelos seus impactos econômicos, mas acredito que do ponto de vista do isolamento, outras questões atrapalharam o isolamento das famílias. Que aí, por isso que você está dizendo que são essas questões mais das administrações, talvez das cidades também, né? Não é isso, Débora, que você está dizendo? Das cidades, do Estado e do Executivo, né? A gente viu, por exemplo, um primeiro movimento de isolamento, só as atividades nas cidades, por exemplo. Sim. Só as atividades essenciais, né, estavam funcionando, estavam abertas, mas aí depois teve um retrocesso aí de liberar, de flexibilizar a economia. Isso aconteceu no interior, antes que em Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte manteve o isolamento por mais tempo, mas no interior o isolamento está sendo flexibilizado há mais tempo e isso tem gerado um crescimento do contágio e um crescimento da necessidade por leitos, sendo que as cidades do interior não têm leitos suficientes para atender. Então, a gente observa até mesmo uma pressão nos leitos de Belo Horizonte, por exemplo. Depois, até mesmo em Belo Horizonte, a gente teve a flexibilização e o que a gente pode observar que é uma flexibilização prematura. Tanto que agora o que está acontecendo é que tanto no interior quanto aqui em Belo Horizonte, a gente está voltando às atividades essenciais, né? A abertura somente das atividades essenciais. Isso é muito importante, mas no caso, o que eu digo da sinalização ruim, aconteceu até mesmo por conta do Executivo e do governador do Estado. Eu acho que essa falta de coalizão mesmo, essa falta de entendimento entre as esferas, entre o Executivo, o governo do Estado e os municípios, a gente pode dizer que os municípios foram mais enfáticos, mas o governo do Estado de Minas Gerais e o Executivo sinalizaram na direção contrária, muito preocupados, de fato, com a questão da economia e, com isso, incentivaram uma flexibilização prematura da economia e isso atingiu a vida das pessoas, até mesmo por conta, né, dessa ideia de que o vírus ele não é tão sério assim. Isso foi disseminado principalmente pelo Executivo. E isso é muito complicado. Isso, de fato, atrapalhou o isolamento e tem gerado mais contágio do vírus. Débora, você estava falando aí anteriormente, voltando para essa questão econômica mesmo, que é até vantajoso para o governo manter esse benefício, por conta daquelas questões de fomentar o consumo, né, que é o que você estava explicando para a gente no início do programa. A gente tem aí 120 bilhões que já foram gastos até agora. Eu queria que você explicasse o que esse dinheiro representa para a economia do país e de onde que ele veio. Exatamente. O benefício, uma vez que ele vai para famílias mais pobres, que vão usar esse benefício, esse auxílio para consumir, a gente tem esse impacto no consumo, o consumo gera mais arrecadação de impostos, ao mesmo tempo, se as famílias estão consumindo mais, ou seja, o consumo iria cair por conta da crise, mas ele cai muito menos. As firmas se ajustam, as empresas se ajustam para produzir, isso gera renda, que gera também, gera produção, gera renda, que gera recolhimento de impostos. Então, são esses os efeitos aí desse tipo de transferência, desse tipo de benefício. Então, o governo se beneficia, uma vez que
a receita, a arrecadação de tributos do governo, ela cai menos do que ela cairia com essa crise, porque a arrecadação do governo, ela acompanha a atividade econômica. Se a atividade econômica cai muito, a arrecadação também vai cair. E o governo piora as suas contas públicas. Mas se a arrecadação cai menos por conta do auxílio, a gente está tendo uma melhora aí pelo lado da receita do governo, e aí a gente tem, né, um aprofundamento menor do déficit público. O dinheiro, né, essa renda, ela está sendo bancada com o aumento do déficit público. Isso porque o governo tem duas maneiras de se financiar, na verdade, três. Ele pode se financiar com tributos, ele pode se financiar com aumento do déficit público, ou seja, quando os gastos, né, se sobrepõem à receita. Então, a gente tem déficit público e quando a gente tem déficit público, isso significa que a gente aumenta o endividamento público. Ou o governo pode se financiar emitindo moeda. No caso do auxílio, de todos os gastos que estão sendo feitos esse ano, a gente já estava acumulando déficits públicos desde anteriormente à pandemia. E no caso do auxílio emergencial, ele está sendo bancado ou de outros gastos com saúde que estão sendo realizados, outros gastos públicos, eles estão sendo bancados este ano com o aumento do endividamento. Até o final do ano, a gente está com as regras do teto de gastos, com as regras fiscais suspensas por conta da declaração de calamidade pública. Então, todos os gastos extras, todos os gastos do orçamento de guerra, que foi aprovado por conta da pandemia, são provenientes de endividamento. Significa que o governo está se endividando, colocando títulos no mercado para pagar esses gastos. Débora, só uma última questão que eu queria que você falasse com a gente, que é sobre a questão do nosso estado de Minas Gerais. Você está falando que os estados já vinham nesse déficit aí financeiro de mais tempo, então a gente pode pensar, pode concluir de que esse déficit vai aumentar e a vala vai ser muito maior nos próximos meses? Sim, com certeza. Nos próximos meses e, inclusive, nos próximos anos, a tendência é que a gente tenha um aprofundamento do déficit público. Isso principalmente por conta dos gastos com a pandemia esse ano. O que se espera, né, o que é natural esperar, é que depois que passar a crise, essa fase mais aguda da crise, a gente tenha algum tipo de ação por parte do governo, tanto do executivo quanto dos estados, para conseguir diminuir esse déficit e ir equilibrando as contas públicas. Para diminuir esse déficit, o governo vai ter que ou cortar gastos ou aumentar receita. São dois lados. Cortar gastos é problemático porque o governo ele precisa funcionar do ponto de vista que ele oferta bens e serviços públicos, saúde, educação, seguridade social. Uhum. Então, para que ele consiga ofertar isso, ele precisa gastar. Os ajustes que a gente vinha observando nos últimos anos, eles estavam todos associados ao corte de gastos. E isso implicou, por exemplo, redução de gastos com investimento público, uma compressão do investimento público no orçamento do governo, os gastos com saúde e principalmente com saúde e educação, eles caíram. Então, o que a gente pode dizer é que seria mais, do ponto de vista social, seria mais adequado que o governo passasse nos próximos anos para, de fato, conseguir equilibrar suas contas públicas que vão, de fato, piorar bastante por conta da pandemia, que o governo conseguisse, de fato, ampliar suas receitas. E isso ele faz tributando mais. E a gente tem espaço para fazer isso, principalmente tributando os mais ricos, que hoje são subtributados na nossa economia, são menos tributados. Isso no imposto de renda de pessoa física, na tributação de patrimônio, ou mesmo, se a gente for pensar, num aumento da tributação sobre heranças, por exemplo. Okay. A gente vai ter que, de fato, arrumar fontes extras de financiamento para conseguir equilibrar as contas públicas. E é muito importante que a gente olhe pelo lado da receita para que o pagamento dessa conta não recaia somente nos ombros dos mais pobres, como estava acontecendo antes dessa crise. Uhum. É preciso que a gente, de fato, consiga fazer um ajuste nos próximos anos
para contrabalancear esses gastos mais expressivos esse ano, de modo com que quem tenha mais capacidade de arcar com os custos dessa crise, pague mais. E para fazer isso, a gente precisava fazer uma revisão do nosso sistema tributário. Né? É por aí que vai, né, essa questão do financiamento. Ok. Débora, eu queria te agradecer. Infelizmente, nosso tempo já terminou aqui. Obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente no Opinião Minas. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Até amanhã.